E vamos dar andamento aqui. Quero chamar no palco agora Jarbas Dourado, da TSC-TI. Bom dia, Jarbas. Olá, Wagner, tudo bem? Escutando bem? Tudo ótimo, excelente, fantástico. É um prazer ter você aqui com a gente. Em nome da AB Info do Instituto Management, te dou as boas-vindas e deixo aberto aqui para você dar o bom dia para o pessoal que está nos assistindo agora. Maravilha, bom dia nessa véspera de feriado, né? Eu espero colocar aí alguns pontos bem legais para a gente acabar refletindo no feriado, nessa quinta-feira, na sexta-feira. E como tem acontecido nas últimas apresentações, o que a gente quer aqui é inspirar, né? O que a gente quer aqui é dar ideias, ajudar os profissionais a se desenvolverem e trazerem para a transformação digital algumas oportunidades para a empresa e para as carreiras dos colegas, né? Muito bem. Maravilha, Jarbas. O palco é todo seu. No final eu volto com as perguntas. Lembrando, pessoal, surgiu a dúvida na cabeça, já coloca no chat que nós vamos responder por ordem de chegada as perguntas, tá bom? Então o palco é todo seu, Jarbas. Pode compartilhar o seu material, que eu já coloco na tela aqui pro pessoal. Excelente. Perfeito. O palco é todo seu. Ok. Wagner, você pode só confirmar se está todo mundo vendo Tá aqui? todo mundo vendo, tudo ok. Ótimo, bacana. Vamos lá. Bom, uma breve apresentação. Essa é uma apresentação que nós temos rodado aí o Brasil junto com o grupo, fazendo uma apresentação. O nosso objetivo aqui não é vender o produto da empresa a qual eu represento, que é a TSCTI, e sim demonstrar, incentivar, inspirar oportunidades e entendermos o que nós podemos fazer nesse processo de transformação digital com a IA e com a RPA. Então, toda a apresentação ela será feita com base em exemplos que nós podemos trazer para casa como oportunidades. Tá? Aqui um breve histórico das minhas experiências. As minhas experiências elas sempre são focadas na área fiscal, contábil e financeira, desde o grupo piloto, que se iniciou em 2002, em Pernambuco, que deu início ao projeto do SPED, o SPED Fiscal, Sistema Público de Escrituração Fiscal. De lá para cá, eu tenho participado de vários grupos pilotos, representando várias empresas no mercado, algumas grandes empresas, provavelmente deve ter algumas por aí participando. E o objetivo, então, é nós alinharmos e falarmos um pouquinho sobre algumas palavras que elas estão hoje na ponta da língua, né? Vamos lá, RPA, né? O que é a robotização de processos, essa automação. Então, para que possamos começar todo mundo na mesma linha. O que é um RPA? O RPA é uma força de trabalho digital inteligente que nós vamos automatizar, né? Quem são candidatos a RPAs? Processos com volume, com repetição e com estabilidade. Okay? Então, eu tenho volume para justificar o investimento, eu tenho repetição e eu tenho estabilidade, por que não criar um robô para executar aquela atividade? Tá? Então, esse é o RPA. E aí, consequentemente, vem uma próxima pergunta. Mas o que é, então, a IA? A IA, a inteligência artificial, ela é um estudo, ela é uma base de dados, ela é uma inteligência criada, né, que está em um momento muito interessante, ela está sofrendo muitas alterações hoje em dia. Tá? Antigamente, IA era uma coisa muito simples e ela tem evoluído. Para vocês terem uma ideia, a IA, hoje ela é separada de duas formas, segundo a funcionalidade e segundo a capacidade. A primeira IA que nós temos, que é o próximo exemplo que eu vou dar, ela é uma IA muito antiga, que ela começa com uma máquina reativa, tá? E, segundo a capacidade, era uma IA limitada. Para a gente ter alguns exemplos hoje no mercado, no mundo, né? Qual é a grande preocupação? Quando a gente ouve lá o Elon Musk falando, né, o Bill Gates falando, eu estou preocupado com as IAs. Do que eles estão falando? Eles estão falando sobre as IAs de autoconhecimento, não são sobre as IAs reativas. Né? Então, por exemplo, a IA reativa é um conjunto de regras a ser acertada, não tem muita preocupação com uma IA reativa. Já uma IA limitada é uma IA limitada dentro de um quadrante de decisões. Por exemplo, um carro autônomo, ele faz parte de uma funcionalidade classificada como uma IA limitada.
Já uma teoria da mente é uma IA que tem cognição, é uma IA que faz observações, faz probabilidades e chega a uma determinada conclusão, baseado num conjunto de regras em que ela toma a decisão. Já a IA do autoconhecimento é essa que preocupa, né? Então, assim, sem nenhum exagero, sem levar em consideração aquele filme de 1980 do James Cameron, né, com a Linda Hamilton e o Arnold Schwarzenegger, é essa a preocupação. A IA tomar decisões que podem não ser as melhores decisões. Então, no filme, a IA toma uma decisão onde ela acaba entendendo que o ser humano é o problema, né? Há essa preocupação. Então, quer dizer, a gente tem que tomar alguns cuidados. Recentemente, usando um pouquinho aí de uma outra palestra de um colega que eu assisti, ele estava dando uma IA de autoconhecimento, assim, um exemplo muito legal, que foi a premiação do goleiro do Vasco, né? Ele foi o pior em campo, mas pelas votações ele foi eleito o melhor jogador. Por quê? Porque a torcida fez ali uma brincadeira e votou nele, mas ele foi o pior, ele levou um frango. Só que pela estatística em tela, que era a votação, né, ele ganhou aquele resultado. Então, quer dizer, não é uma IA que traz o resultado que nós queremos. Não era este o resultado que nós queremos. Então, é esse tipo de IA que a gente acaba tendo algum tipo de preocupação. E aí, entrando já na parte dos cases, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa parte de IA e o que eu apliquei de IA na minha empresa quando eu entrei em 2012 e até hoje a gente vem evoluindo isso. As IAs, elas são construídas com base nas redes neurais. Então, nós temos diversos tipos de redes neurais. E a partir de uma IA, nós podemos ter uma ou várias RPAs que vão ser automatizadas, baseadas nessa rede neural. Bom, eu gostaria de falar da IA mais simples de todas. Tá? A primeira, tá? A da máquina reativa e da IA limitada. Então, o maior exemplo que a gente tem da IA reativa e da IA limitada é aquele filminho de sessão da tarde do rapaz jogando xadrez, o Garry Kasparov, né? Então, o que acontece? Ele é desafiado pela IBM em 1996 a ter uma partida contra um supercomputador da época, né? Um supercomputador chamado Deep Blue. E nessa partida, então, ela teve 6 partidas, o Garry Kasparov ganhou 3, o Deep Blue ganhou 1, e houve um empate, né, nessa partida. Foi a primeira partida entre uma máquina e uma inteligência artificial. E na época, o Deep Blue, eu estava lendo as especificações da máquina, é bem interessante, né, que ela tem quase 200 KB, né, de memória, é um negócio fantástico. Tem 200 processadores interligados, mas 200 processadores infinitamente pequenos, né, em comparado ao que a gente tem hoje. E o que ela possuía para essa partida? Ela possuía um cadastro de 8.000 partidas cadastradas. E dentro dessas 8.000 partidas, ela possuía 4.000 estratégias lá dentro, guardadas, sendo que essas 4.000 estratégias elas foram selecionadas de grandes mestres. Era essa a base para competir com o Garry Kasparov. Muito bem. Após o período de 1996, aconteceu uma revanche. A revanche acontece em 1997, um ano depois. E aí o Garry Kasparov ele ganha uma partida, o Deep Blue ganha 2 partidas e há um empate em 3 partidas. Só que olha a diferença de um ano para o outro. O Deep Blue possuía 700.000 partidas cadastradas. Então, 700.000 em comparação às 8.000 do ano anterior, já dá uma ideia para a gente de quanto que uma inteligência artificial ela pode evoluir de um ano para o outro, ou de um determinado período de tempo, ok? E ela possuía mais de 200 milhões de posições de xadrez por segundo. Ela era capaz de fazer esse cálculo. Para se ter uma ideia, o Garry Kasparov ele ficou conhecido como um dos maiores xadrezistas de todos os tempos, porque ele era capaz de prever até 16 antecipações dos seus concorrentes. E, humanamente, ninguém ainda conseguiu superar o Garry Kasparov. Imagina um computador conseguindo prever 200 combinações à frente. Quer dizer,
é muito complicado. E quem tiver a oportunidade de assistir o filme ou ler alguma coisa a respeito disso, é bem interessante, porque como é que o que o Garry Kasparov ele alega? Ele alega que durante a partida, a segunda partida, né, como é que ele confundiu o computador? Ele errou. Ele provocou um erro. Por quê? Porque o computador não estava programado por uma condição de erro. Então ele se perdeu. Foi aí que ele ganhou a primeira partida. Já nas próximas partidas, ele emulou o erro de novo. E o computador, ele soube, porque ele já tinha o cadastro do erro, ele soube como se antecipar ao erro, e a partir daí ele não errou mais. E existe toda uma questão de história a respeito, um questionamento sobre essa partida, sobre a validade dessa segunda partida. É bem interessante o filme. Mas o objeto aqui, né, de estudo desse exemplo é nós observarmos como que uma inteligência artificial ela pode evoluir, né? E aí eu vou fazer agora uma comparação. O que nós da TSCTI fomos provocados a criar no mercado em 2012? Em 2012 nós somos provocados por uma empresa americana. E aí é um ponto interessante, os americanos, eles sempre estiveram bem mais avançados nessa parte de inteligência artificial e RPA, isso faz parte do dia a dia deles, a automatização faz parte do mindset de uma pessoa de TI, né, dos americanos, e eu acho que nós começamos a explorar mais isso agora. Então, em 2012, nós fomos provocados a criar uma série de RPAs, automações em cima de sistemas fiscais. Porém, para tomar essas automações, nós precisávamos ter uma base. Então, foi quando nós começamos a criar a nossa primeira rede neural. E como que essa rede neural? Tá? A rede neural ela pode estar dentro de um banco de dados, mas ela pode começar dentro de um Excel. Nós começamos a reunir informações da área fiscal e da área tributária, né? Área fiscal, tributária e contábil, e começamos a juntar todas essas informações de forma organizada para que nós pudéssemos ter decisões baseadas em probabilidades, tá? Em assertividade. Foi essa a primeira rede neural e ela deu muito certo. Por quê? A legislação brasileira ela é multável. Quando eu falo multável, não é no ponto de vista de multa, ela é multável porque ela se modifica. Nós temos regras sendo criadas todos os dias. Então, a nossa rede neural ela tem períodos de tempos, né? Para vocês terem uma ideia, um exemplo que eu dou é: você pega a água em Santa Catarina no mês de julho deste ano, a água de Santa Catarina, do dia 1 ao dia 17, ela era a substituição tributária. Do dia 18 ao final do mês, ela deixou de ser substituição tributária e em 1º de agosto ela se torna substituição tributária novamente. Então, eu tenho 3 elementos dentro de uma linha de regra de negócio que se torna parte dessa minha rede neural, aonde você percebe que são 3 decisões relacionadas a um período de tempo. Então, quando eu ofereço uma pergunta, uma dúvida, né, um algoritmo contra essa IA avalia o período, avalia o código do material e ela toma uma decisão baseada naquele período de tempo, naquelas condições existentes. É o mesmo modelo, idêntico, e condições que foi utilizado no exemplo das duas jogadas que aconteceram em 96 e 97, junto com o Garry Kasparov e junto com a Deep Blue. Tá? É a condição de IA mais simples que nós temos. Né? Então, do ponto de vista de funcionalidade que eu mostrei, é o conceito da máquina reativa, e do ponto de vista de capacidade, é a IA limitada. Imagina o quanto que nós podemos evoluir com relação a todos esses modelos que tem no mercado. E eu vou falar mais um pouquinho de outros modelos que nós temos. E criando, depois que nós tivemos essa rede neural criada, como que nós evoluímos ela? Né? Ela foi evoluindo porque a cada cliente conquistado, a cada desafio conquistado, nós aumentávamos tanto a nossa capacidade de IA, como também nós aumentávamos a nossa capacidade de IA, de RPA. E isso nos leva a algumas situações muito interessantes no mercado. Por exemplo, nós recebemos um processo em 2021, então, portanto, há 2 anos atrás, era o momento da saída de uma grande empresa do segmento automobilístico do país. Então,
aconteceu uma grande fiscalização na cadeia automobilística, porque essa empresa estava saindo. Então, a Receita Federal, né, e uma dica aqui, né, se nós queremos ver um exemplo de IA e de RPA, vão para a Receita Federal. Não existe coincidência. Não é à toa que a Receita Federal do Brasil, ela, anos após anos, ela ganha prêmios, né, não no Brasil, prêmios mundiais, de ser escolhida uma das melhores e mais capacitadas receitas federais do mundo. Não sou eu que estou falando, os prêmios estão lá na Receita Federal. Mas você vai falar, Jarbas, isso não é congruente à questão da gente ter um custo Brasil, impostos, não, tudo bem, mas isso aí são regras que são criadas pelos nossos políticos, pelos nossos analistas. A competência de fiscalização da nossa Receita Federal, ela não está sob júdice. Né? Não é à toa que durante muito tempo, durante o ano 2000, existiu 4 supercomputadores no mundo, sendo um aqui no Brasil na Receita Federal, é o T-Rex. Né? A gente tem bastante literatura na internet. Foi criado no Brasil um projeto chamado Projeto ARPA, tá? Aonde todas as regras de inteligência artificial e de RPA, de cruzamento de obrigações acessórias, desculpa, foi colocado dentro desse computador. Né? Foi previsto que em 2020 nós seríamos capazes de entregar, a Receita Federal seria capaz de entregar aos contribuintes do Brasil inteiro um imposto de renda todo preparado. E hoje, esse ano, quem entrou até sem seu certificado digital no site da Receita e quis baixar o imposto de renda, já estava lá. Se você declarou o seu supermercado, o seu CPF na hora que você comprou sua televisão nas Casas Bahia, na Magazine Luiza, se você declarou as suas compras na hora da venda, da compra, da aquisição, o seu imposto de renda estava lá. Se seu aluguel é feito com CPF, seu imposto de renda está lá. Né? Todas as transações bancárias, os bancos forneceram para o T-Rex e foi feito essa informação. Então, assim, não bobeie. Tá? Se tem alguém que está muito preparado com RPA, inteligência artificial, com certeza é a Receita Federal hoje do Brasil, através do projeto ARPA e através do T-Rex. Tá? Então, baseado nessa estrutura que nós montamos, ocorre uma grande fiscalização em uma empresa italiana, onde é questionado, primeiro, a condição fiscal com a condição contábil. Então, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que captar dados e, através dessa absorção de dados, cruzar contra essa nossa matriz neural para gerar alguns insights e entender quais são essas receitas que estavam diferentes, por que falta devolução, por que tem nota que está escriturada na Receita Federal e não estava escriturada dentro do RP, não estava escriturada dentro do contas a pagar, do contas a receber. Então, humanamente, era impossível rodar esses 80 milhões de informações que ocorreram durante o ano. E aí, nós começamos a aproveitar um pouquinho mais, né, aquela rede neural que já estava à disposição e começamos a criar RPAs contra ela. Né? Com isso, o que nós percebemos? Nós percebemos que a quantidade de documentos que precisavam ali ser realmente verificadas novamente era muito grande. Então, nós precisávamos, entrar na Receita Federal e falar, me dá esse documento de volta, deixa eu entender esse documento, deixa eu ver qual é o status desse documento. Esse documento foi cancelado pelo aquele meu fornecedor? Tá bom, mas de novo, como é que eu vou fazer isso com 80 milhões de notas? Criando robôs. Então, nós criamos robôs que emulavam o ser humano, entrando na Receita Federal, quebrando o CAPTCHA, buscando essa nota no formato digital, que era o formato XML, buscando no RP essa informação, fazendo o cruzamento dessa informação e fornecendo para a gente, através de um dashboard, as diferenças que ocorriam para que os usuários pudessem ser os advisors e tomassem a decisão para qual caminho eles iriam seguir. Tá? Muito bem. Com isso, você observa 2 oportunidades. A oportunidade positiva de descobrir que eu deixei de tomar crédito, eu deixei de receber algumas coisas, mas também, né, a oportunidade de ajustar aquilo que eu errei, aquilo que eu deixei de fazer. Né? Então, isso vai acontecendo em paralelismo. Tá? Ao mesmo tempo, a gente observa, não só naquele assunto que eu estava falando, que era o assunto da falta e da diferença entre o contábil e o fiscal, mas a gente já faz um papel mais abrangente. Eu consigo avaliar diversas outras áreas da empresa
com oportunidades de melhoria. Então, eu cito aqui a parte de impostos, PIS, COFINS, ICMS e IR, mas, na verdade, a gente acabou descobrindo que tinha diferença em estoque, existia diferença em materiais no almoxarife, existiam diferenças existiam produtos que foram comprados de insumo e que nunca foram utilizados na parte de produção. Mas quando a gente chegava na parte de produção, ele falava, não, foi usado sim. Tá, foi usado, mas não foi relatado para a Receita a sua utilização. Então, para a Receita Federal, eu tinha milhares de toneladas de estoque daquele produto. Por quê? Porque ele não foi devidamente informado para a Receita Federal. Então, estão ali aquelas diferenças de estoque. E a gente acaba descobrindo que era até um produto de limpeza, por exemplo. Né? E aí, com isso, a gente começa a criar uma outra estrutura neural. Né? Já não é uma estrutura neural só de razão. Quando eu falo razão entre impostos e lançamentos contábeis. Eu começo a criar uma estrutura neural de conciliação, uma estrutura neural capaz de conciliar as diferentes informações que eu tenho na empresa com base em transações e me trazer esses insights. E eu só vou melhorando essa estrutura neural. Bom, o resultado, né? Quando isso foi apresentado para a fiscalização, a gente conseguiu atender a fiscalização, né? E em tempo, foi muito legal, porque a gente começou a entender melhor o conceito de o que é fazer a manutenção num avião voando, como é que é trocar uma turbina de um avião voando. O avião voando é a fiscalização, as turbinas são todas as redes neurais, RPAs, que a gente foi trazendo e foi acoplando a esse avião, porque ele não podia descer, ele precisava continuar voando, porque a fiscalização quer que ela ocorra, eles não vão parar. E o prazo previsto são 90 dias, mas, né, uma postura muito legal que a gente tem hoje da Receita Federal, a Receita Federal já não é mais um órgão que ele vem, te fiscaliza, te mete uma multa e vai embora. Não, ele é uma empresa, né? Ele é um parceiro, né? Como alguns dizem, ele é um sócio, né? Ele é um sócio que participa. Ele é um sócio, hoje em dia, que tem uma postura de ajudar a entender, também, ele quer que você melhore os processos, ele não quer só vir e fiscalizar. Né? Pode ser que eu moro da minha língua aí com as reformas tributárias aí que o Haddad está fazendo, Lula, mas veja, é possível aumentar a arrecadação sem multar. Só o fato da gente descobrir tudo aquilo que não está sendo registrado corretamente, e essa IA poderosíssima do projeto ARPA da Receita Federal, do T-Rex da Receita Federal, tem condição de fazer, tá? De descobrir aqueles que estão fraudando a Receita. Tá? E isso só torna mais competitivo, no meu ponto de vista, todo o mercado. Por quê? Hoje você está vendendo, cumprindo com todas as suas obrigações fiscais, e você pode ter um concorrente não fazendo isso. Né? Então, eu acho que equilibra o mercado. A questão que o imposto é muito caro e que não é adequado, que é injusto, que é bitributário, é outra coisa, isso precisa com certeza ser revisto. Mas a gente tem uma quantidade muito grande hoje de sonegação. Né? Então, eu acredito bastante nesse equilíbrio. Né? E então, nós conseguimos fazer todo esse atendimento com essa construção dessa segunda rede neural, desse segundo produto. Na hora de apresentação isso, então, para o órgão fiscalizador, a gente teve 100% de êxito, mas o bacana foi a apresentação disso para a Itália. Por quê? Porque a Itália, então, ela reconhece o seguinte, não abriremos mão da continuidade disso. Ou seja, esse processo todo de fiscalização trouxe precisão e conformidade, muito menos intervenção humana, com muito mais procedimento. Uma IA com desenho consolidado para crescer e uma RPA em constante criação e manutenção de melhorias. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro case em 2021, utilizando todo o expertise que ele foi criado desde 2012 e ele só vem crescendo a cada ano, ok? Agora vamos falar um pouquinho, tá? Como que a IA ela pode participar junto com a RPA? Então eu vou falar agora de um assunto também que está em evidência no mercado, a automação de documentos, né? Então nós temos ali hoje praticamente 3 grandes frentes de entradas de documentos, que são os conhecimentos, transportes, as notas fiscais e as notas fiscais de serviço. Muito bem, como é que eu montei a nossa automatização utilizando o RPA e o IA? Simples, tá? E está a acesso na mão de vocês.
Tá? E eu quero deixar isso muito claro para vocês. Então, vamos lá. O Tax Manager, o que ele faz? Ele estabelece uma conexão com os órgãos que possuem essa informação. Receita Federal e os estados e as prefeituras. Muito bem. Bom, o time que está me ouvindo, é uma mágica? Não, não é uma mágica. Tá? Os web services de comunicação são públicos. Vocês podem procurar, digitar lá no Google, web service de comunicação da Receita Federal para baixar nota. Vocês vão achar toda a documentação. É pública. Não é minha, é pública. Então, quer dizer, é algo que vocês podem fazer também. Vocês podem desenvolver. Vocês podem contratar uma ferramenta de IA hoje no mercado. Né? Eu vou falar um pouco mais do nosso parceiro BootCity, que trabalha com Python, que é gratuito, mas nós temos outras ferramentas hoje no mercado que fazem esse processo, algumas gratuitas, algumas não gratuitas, tudo tem seu peso, sua relevância, né? Tem o seu momento para a empresa, mas veja, a informação ela é importante, tá? E ela é aberta, ela é fornecida. Muito bem. No segundo momento, nós criamos uma conexão com os RPs. Tá? E aí, claro, a gente fez um estudo profundo de como é que funciona o SAP, como é que funciona o Oracle, como é que funciona o TOTOS, quais são as estruturas de dados, quais são as tabelas. Por quê? Porque eu preciso começar a cruzar essa informação. Né? E as redes neurais, elas já estavam prontas. Então, o que acontece? Quando eu embuto o meu robô e falo, robô, olha para a rede neural e começa a trabalhar, né? Ou conecta na IA e começa a trabalhar. Eu crio 3 fases. A primeira fase, revisão de informações. Então, veja só, prezado fornecedor, seu endereço está errado. Pode enviar uma carta de correção? É uma frase, é um e-mail enviado, é uma atividade humana que ela foi substituída por uma RPA e por uma IA. Vamos entender esse exemplo aqui e entender como ele é simples. Tá? Tecnicamente, a arquitetura dele é simples, tá? E o benefício dele é formidável, é fantástico. Vamos lá, o que eu fiz? Tá? Chegou a nota, é um XML buscado na Receita Federal. Segundo ponto, peguei o CNPJ, acessei o site da Receita Federal e baixei o cartão CNPJ. Tudo público que eu estou falando. Tudo absolutamente público. Tá? Talvez o primeiro tenha uma maior dificuldade, porque eu preciso do certificado digital. Consultar um CNPJ, quebrar um CAPTCHA. Muito simples, bacana. Com base em tudo isso daí, eu pego o CNPJ do cartão CNPJ e verifico que dentro do RP o endereço está diferente. De quem que é a responsabilidade por essa informação? Porque eu vou entregar ela mais para frente, vou devolver ela para a Receita Federal. É minha, do adquirente. Então, o que eu faço? Eu acesso o banco de dados DNE do correio e observo que o endereço está diferente. É outro. Então, qual é a decisão da inteligência artificial? Questionar. E o que o RPA faz? Ele encaminha um e-mail no lugar do humano avisando, olha, meu fornecedor, o endereço está errado. Construção fantástica, fácil, muito legal. Uma observação, tá? Vamos falar de investimento, tá? Quanto custa uma nota fiscal mal escriturada ou escriturada errada dentro da sua empresa? Vocês sabem disso? Se tiver alguma pessoa da área financeira próxima, pergunta para ela. Falando aqui de São Paulo, nós estamos falando de R$ 2.740 por nota. Está no regulamento interno de ICMS de São Paulo. 10 notinhas, nós estamos falando de R$27 mil. Com R$27 mil, vocês fazem muito robô. Então, a gente precisa pesar, tá? O quanto a gente consegue trazer para a empresa dessas oportunidades, ok? Vamos lá. Outro exemplo. Olá, o CFOP da sua nota não é compatível com a operação interestadual. Mesma coisa, cruzei com a minha rede neural, minha inteligência artificial, verifiquei que o CFOP não é compatível, manda um e-mail. Ótimo. Mais um exemplo. Aí eu começo com a parte de revisão de imposto. Por quê? Porque eu tenho uma base de relação de NCMs, que são códigos de materiais para o Mercosul, com relação, cruzando com a tabela da TIP, que é a tabela do IPI, cruzando com o regulamento do ICMS de todos os estados, onde eu sou capaz de cruzar essa informação e tomar uma decisão que nem essa. Seu imposto de renda está irregular. O que você quer fazer? Você possui regime especial? Eu questiono, mas eu não dou entrada no meu RP com essa informação. Revisão de negócio.
Ah, eu posso ter revisão de negócio? Posso. Não localizei uma ordem de compra ou uma PO, como às vezes está desenhado nos grandes RPs, né, como um SAP ou um Oracle, chama-se PO. Bom, em 24 horas eu farei uma outra atividade que é o MDE, que é a manifestação do destinatário eletrônico. O que é a manifestação? Eu digo para a Receita que eu não reconheço aquela nota. De novo, eu estou tirando do humano a atividade e eu estou robotizando a atividade, tudo baseado naquela inteligência artificial que eu criei lá atrás. Mas eu também posso questionar o meu departamento de compras. Olá, Pedro, tem uma nota fiscal sem uma ordem de compra. Pode verificar? De repente, o Pedro, que é o comprador, esqueceu de criar a ordem de compra. Né? E uma outra revisão de negócios. Olha, a sua nota chegou depois do 25º dia útil. Depois do 25º dia útil, eu não recebo. Tá, então, aí é uma decisão de negócio baseada naquilo que está construído na rede neural. Outro exemplo de cálculo, e aí é o seguinte, né? Criando uma rede neural, criando os RPAs, aonde que passa a ser o limite do que eu vou criar? A criatividade e a experiência do meu time. Só isso. Porque nós vamos conseguir automatizar muita coisa e vamos tornar o nosso cliente interno advisor das atividades rotineiras que eu mostrei lá atrás no primeiro slide. Lembra? O que é uma RPA? Quais são os candidatos a uma RPA? Tá? Eu localizo e depois eu executo. Ok? Eu espero que com esses dois exemplos a gente já consiga fomentar bastante ideia. Bom, e como é que a gente coloca isso daqui na prática? Aqui um exemplozinho bem rápido, vou ser bem sucinto. Né? Sempre os projetos eles começam com ideias. Essas ideias geralmente eles vêm com um pedido das áreas para nós, da equipe de PI. Junto com o pedido vem aquela visão, né? Eu até brinco assim, aquela visão Thundercat, a visão além do alcance. Por quê? Porque geralmente essa visão não é o que a gente vai fazer. Mas eu tive uma ideia, daí ele joga aquele olhar profundo, mas sem análise ainda, sem maiores dados, tal. Muito bem. E aí vem aquela palavra formidável. Vai ser fácil. Não, é bico. São 2 if, tá pronto. No máximo você quebra um captcha. Ó, você de TI, nossa, você vai fazer isso para a semana que vem. Geralmente funciona assim, né? Virou as costas, bom, não esquecem, tem que ser rápido porque a gente depende disso. Porque como é fácil, também é rápido. Um dia depois, já vem. Bom, pensei melhor, a gente pode transformar isso num modelo francês de gestão de projetos. Né? Conhece o modelo francês do projeto? É o Jacquet. Né? Já que eu te pedi isso, por favor, já me faz mais isso. Então, é o modelo francês. Né? E aí vem as novas ideias e se esquece de fazer change request, se esquece de rever o projeto. Não, vamos lá, tenho mais ideias. E o que acontece é, eu não posso pedir prazo, né? Poxa, eu estou te dando mais ideia e você quer mais prazo? Você não está sendo meu parceiro de negócio, né? Bom, terminei. Fez os testes? Essa é a melhor parte, devolver os testes, né? Você fez os testes? Pode assinar aqui que fez os testes, né? E aí vem a entrega. Não era bem o que eu pedi, né? Por quê? Tudo isso, por que eu coloco aqui? Porque nada dentro dessa história de transformação digital se modifica com relação ao que a gente já sabe. Gestão de projeto, tá? A gente tem que ter metodologia. Então, eu diria, tá, que hoje a gente não pode abrir mão de ter uma estratégia, de nós termos a identificação de quais são essas oportunidades, de nós termos um processo de execução muito bem aprimorado, muito bem desenhado, a gente ter as reuniões em maximização, onde nós vamos definir plano de comunicação, papéis e responsabilidades, sinergia, as pessoas envolvidas, mensurar resultados durante todo o processo, ok? E nós temos o conceito de gestão de projeto. Por exemplo, a TS-CTI, ela utiliza o CMMI. As nossas documentações, a gente gasta, às vezes, até 80% do tempo desenhando, escrevendo dentro do CMI, que é Capacity Maturity Model, é um modelo de gestão, tá? Onde a gente pode incluir o RUP, a gente pode incluir o Agile, mas a gente, do lado de cá, não abre mão de gestão de projeto. Por quê? A gente trabalha com um assunto que é área fiscal, contábil e financeira. Então, para mim, tudo é missão crítica. Então, todas as nossas RPA, elas são as is to be, ou seja, tá? Durante essa noite,
foram realizados robôs que, se um robô não realizou, eu não vou esperar vocês, clientes, abrirem um chamado. É to be. Eu já abri o chamado às 8 horas da manhã e já estou cuidando da manutenção. Por isso que o nosso negócio é a área fiscal, contábil e financeira. Eu não preciso perguntar para o meu usuário, para o meu cliente, como é que eu faço para acessar o ECAC, como é que eu faço para escriturar uma nota dentro do SAP, do Oracle, do RP, que seja. Por quê? Porque o meu time já tem essa capacidade. Então, é o to be. A gente acelera todo esse processo. Por quê? Eu não posso deixar de fazer as minhas entregas porque eu estou mexendo com missão crítica na empresa. Tá? Com o passar do tempo, essa quantidade de RPAs que foram criadas, a gente sentiu a necessidade de ter um orquestrador. E aí a gente foi atrás de um parceiro, avaliamos algumas empresas no mercado e descobrimos na BootCity, que trabalha com Python e com Java, uma oportunidade de criarem esses orquestradores, além do que agilizar o nosso processo de desenvolvimento. Então, hoje a gente escolheu o Python, escolheu a BootCity. É muito importante que vocês não saiam gerando um monte de robôs sem controle. Em uma das palestras que a gente fez, a gente teve a oportunidade de conversar com o pessoal lá de Fortaleza, que eles falaram assim para a gente, eles deram um depoimento. Olha, hoje nós temos mais de 300 robôs espalhados. Então, assim, eu tenho, inclusive, o mesmo robô criado em departamentos diferentes, fazendo a mesma funcionalidade. Por quê? Faltou organização, gestão de projeto e faltou um orquestrador. Então, é importante que a gente tenha toda essa base bem desenhada. Tá? Então, por que a gente escolheu hoje a BootCity? Porque ela eliminou ventores e lock-in, ela foi 15 vezes mais rápida no desenvolvimento, a orquestração deles é bastante avançada e a gente consegue automatizar qualquer coisa através de Citrix, SAP, Windows e tudo mais. Tá? Foi uma escolha e foi um excelente parceiro. A BootCity é uma das empresas que mais cresce hoje nesse segmento, e isso está nos jogando também a uma outra condição de mercado trabalhando com eles. Alguns exemplos, eu quero que vocês fiquem com exemplos, eu quero que vocês tenham insights para vocês montarem dentro das suas empresas. O que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando um banco de dados aberto, Oracle. Por que Oracle? Por conta da quantidade de dados e também da capacidade elástica. Eu posso pegar do banco gratuito e indo para um outro banco maior. Tá? O que eu fiz aqui? Eu fiz um calendário fiscal. Que ferramenta que eu utilizei por detrás para fazer toda esse front? Eu utilizei uma ferramenta gratuita chamada Apex. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as entregas, eu tenho visualmente o acordo da entrega ocorrendo ou não, eu tenho os arquivos anexados, eu tenho aqui por detrás uma SLA acontecendo via uma inteligência artificial, essa SLA sendo controlada por tempo, por entrega. Eu tenho RPAs disparando atividades para diversas áreas aqui. Por exemplo, quando eu gero uma guia de pagamento, eu tenho uma RPA mandando para o banco o código de barras, mandando para o contas a pagar um código de barra. Então, assim, é um dashboard simples com diversas funcionalidades aqui por detrás. Um outro exemplo de RPA, o de mensageria. Então, aqui, o que eu faço? Eu controlo o Cefaz naquilo que tange nota fiscal eletrônica, no que tange conhecimento de transporte, prefeitura, manifestação. Eu consigo visualizar o que está na Receita Federal, o que está dentro do meu RP, diminuindo, né, o risco de multa para o meu cliente interno, para a minha empresa. Aqui eu tenho um maior detalhamento dessa informação. É interessante porque eu faço diversos tipos de RPAs aqui. Eu busco a nota, aí eu espero 24 horas para ver se a nota é cancelada, eu volto na Receita e vejo se ela foi cancelada ou não. Ou seja, né, eu sou aqui um parceiraço da minha área fiscal, da minha área financeira, porque eu tirei atividades manuais em volume da minha área e coloquei eles numa condição de advisor. Né? Outro exemplo, aqui, eu preciso emitir uma nota para Minas Gerais e Minas Gerais está fora do ar. Como é que eu sei? Esse é o mais simples de todos. Eu estou fazendo aqui uma função em DOS chamado ping-t. O que o ping-t faz? Ele está verificando se o IP de Minas Gerais está no ar. Quando o IP de Minas Gerais está fora do ar, eu jogo uma cor vermelhinha ali no mapa.
Por quê? Porque a minha área fiscal toma a decisão de não emitir a nota por Minas Gerais, ela emite pelo parceiro do Estado, que é o Rio Grande do Sul. E aí depois eu automatizei. Eu só recebo, no caso aqui, desse exemplo, uma empresa SAP, então eu só recebo do SAP a pré-nota. Eu olho isso e tomo a decisão se eu emito por Minas Gerais ou pelo Rio Grande do Sul automaticamente. O meu usuário nem está sabendo por onde foi emitido. Ele quer a nota no caminhão para o caminhão poder sair. Tá bom? Então, são exemplos muito práticos que vão trazer muitas melhorias, muitas capacidades. Vários outros exemplos de RPAs que a gente tem dentro de um orquestrador, processamento de FCI, de PIS e COFINS, de ICMS, e assim por diante. A gente automatiza tudo que pode ser gerado para nossa área. Insisto muito, gráficos, né? Quando nós fazemos os RPAs, a gente precisa trazer uma forma visual para que a gente conquiste os nossos usuários, né? Então, eu insisto bastante no nosso desenvolvimento gráfico, KPIs, então a gente tem bastante exemplos aqui, tá? Mais exemplos aqui de RPAs e IAs que a gente cria, CND federal, que é o cadastro, são cadastros que a gente, são públicos isso, a gente não precisa pagar, são públicos, são abertos, são certidões negativas e débitos que fazem manualmente, que a gente pode entender e pode automatizar através das diversas tecnologias que a gente tem, Java, Python. Comentei com vocês de usarem ferramentas como BootSeat, existem outras ferramentas que a gente pode usar, CND Cadim, situação fiscal. Esse caixa postal aqui, putz, é aquele RPA que vai fazer com a gente ser convidado a participar da festa de final de ano da área fiscal. Faz o monitoramento da caixa postal. Por quê? Porque a área fiscal precisa entrar no ECAC e verificar se tem fiscalização todo dia. Então, eu crio um robozinho que entra no ECAC, verifica se tem a palavra fiscalização, e informa o CFO, o controller, informa o pessoal da área fiscal. Vocês tirando esse peso dessa atividade deles, que é uma obrigação que eles têm que fazer, vocês já serão convidados para o churrascão. Então, assim, são coisas pequenas que a gente pode fazer, e sem brincadeira, né, tirando o aspecto da brincadeira, que vão trazer uma oportunidade de crescimento muito grande. Vou dar um outro exemplo que não está escrito aqui. Nós pegamos uma farmacêutica que fazia 14 notas de importação por mês. Essas 14 notas, elas iam do dia 1 até o dia 20 ou dia 23. Nós entendemos como essa farmacêutica acessa um ambiente do governo chamado Siscomex, que é onde a gente tem todas as informações de importação, como que ela acessa o RP dela e como que ela constrói essa nota, chamada também de nota de nacionalização. E esses 20 ou 23 dias, a gente transformou em 4 horas. E esse funcionário ficou disponível para outras atividades. Ok? Então, veja, essa empresa até nos fala o seguinte, ela se tornou mais competitiva no mercado. Por quê? O concorrente dela continua precisando, aí, em média, 20 dias para nacionalizar o produto. E ela, no primeiro dia, após o mês, em 4 horas, nacionaliza toda a importação. Tá? Então, assim, a gente torna a empresa mais competitiva. A gente precisa ter essa visão. Então, quer dizer, não é só uma visão profissional, é uma visão também da empresa que eu trabalho. Para onde eu posso levar essa empresa? Algumas empresas aqui que foram automatizadas através de algumas soluções nossas, tá? Um destaque aqui para o Grupo Kellogg, nós somos a primeira empresa a ter uma aplicação de RPA em nuvem para o Grupo Kellogg. Então, você imagina, foram 2 anos de negociação com a área de segurança e com a área de compliance para a gente conseguir colocar uma solução lá. Então, quer dizer, só montar RPA e IA não é só o desafio, a gente tem o desafio de romper as barreiras, né? As barreiras de entendimento, a gente tem que convencer o mercado e os nossos parceiros, os nossos colaboradores sobre as necessidades de automação. Mais algumas empresas do segmento de varejo. Hoje esse é o nosso portfólio de cliente com vários cases, inclusive cases sendo apresentados nos Estados Unidos, como modelos também, ok? Alguns certificados que nós temos hoje de capacidade técnica, com destaque hoje para o Oracle Cloud World, que acontece nos Estados Unidos, onde nós tivemos aí a oportunidade de fazer uma demonstração de um produto nacional criado em Apex, que é uma solução Oracle de low-code.
robotizado, com inteligência artificial, tudo criado dentro do ambiente Oracle, apresentado nos Estados Unidos como um exemplo de Brasil, né? Então, com muito orgulho que a gente apresenta, a gente participa desses concursos, que a gente é convidado, porque a gente está levando a bandeira, a gente está levando o brasileiro, está levando a nossa criatividade, ok? E agora, eu encerro a apresentação e eu deixo aberto para as perguntas, e conforme eu falei, a nossa ideia aqui, né, a ideia é passar insights, é passar exemplos, é inspirar, é ajudar todo mundo que está assistindo aí, para que todos possam realizar grandes projetos em suas empresas e possamos nos encontrar mais para frente e eu possa receber um feedback, como tenho recebido, né, de que, poxa, Jarbas, eu criei um projeto e deu muito certo, e hoje a gente está avançando, a gente está criando. Pô, eu vou ficar muito contente de saber que eu pude fazer parte, que eu pude cooperar, ok? E aí eu encerro a minha apresentação, me coloco à disposição aí agora para responder algumas perguntas. Maravilha, Jarbas, excelente apresentação, vários comentários, elogios aqui no chat. E vamos à pergunta, a primeira pergunta que nós temos é do Lauro Jorge. Ele coloca o seguinte: o que você recomendaria para nos prepararmos para a singularidade como referência fundamental para a empresa e indivíduos que desejam se manter atualizados e competitivos em um mundo cada vez mais automatizado? Rapaz, que pergunta bem formulada, hein? Primeiramente, queria dar parabéns pela pergunta, pela preocupação que está implícita nessa pergunta. Vamos lá. Primeiro ponto. O que a gente precisa observar? Tá? Me engasguei aqui. Primeiro ponto. 2 aspectos, empresa e profissional. Singularidade, empresa e profissional. Primeiro, eu diria o seguinte, para todo mundo que está ouvindo aqui. Tá? A gente está no momento de transformação digital. Tá? A empresa da empresa e nossa. Engasguei. Fica tranquilo, Jarbas. Então, o que acontece? A gente não vai conseguir sair do outro lado se a gente se fechar para essas tecnologias. Isso é certo. Tá? Então, o profissional que não perpetuar esse caminho, ele não vai ser requerido no mercado. E a empresa, olha para a sua concorrente. Quais são os diferenciais que você pode trazer para a sua empresa para que ela possa sair do outro lado sobre vantagem competitiva? Eu acho que a resposta está nessa autoanálise. Agora, um exemplo, eu vou fazer aqui nós temos aqui uma série de logos aqui embaixo, né, dessa apresentação. Vou fazer um comercial dos meus colegas que estão aqui embaixo. Tá? Tem muita coisa que a gente pode fazer que é simples. Por exemplo, a gente pode adquirir uma assinatura eletrônica, que já é uma mudança de política, já é uma mudança de cultura. A gente pode adquirir um serviço já pronto, com uma IA incluída, com uma inteligência artificial, que já vai trazer um resultado para a nossa empresa. Mas, quando a gente traz um resultado para a nossa empresa, a gente precisa entender que a gente também está trazendo esse resultado para a nossa carreira profissional. Ontem eu tive uma reunião com uma empresa fintech, de um colega que fez um projeto numa empresa passada. Então, ele falou para mim, Jarbas, durante a reunião ele falava, considerando tudo o que a gente aprendeu o ano retrasado, eu quero trazer para esse ano, para essa empresa que eu estou. Então, assim, o benefício não é só para a empresa, é para nós também, é para o nosso crescimento. Tá? Trazer singularidade, né, o Oceano Azul, é um negócio bastante difícil, tá? Mas é possível trazer. E agora, eu acho que a dificuldade, o desafio está em a gente conseguir identificar essa singularidade. Trazer nota, o exemplo que eu dei, trazer nota fiscal de importação a essa altura do campeonato, sendo que o Siscomex abriu todos os ambientes de conexão há um ano, ainda é uma singularidade? Não sei. Pode ser. Tá? Com certeza, há um ano atrás, ela saiu na frente. O que mais que eu posso identificar no mercado
para trazer de singularidade nas operações da minha empresa para que a gente consiga sair do outro lado. Então, assim, eu acho que é uma reflexão que, na minha sugestão, façam um beat market e façam um brainstorm. Tragam as áreas para se conversar. O nosso usuário interno é quem tem as ideias. Eles possuem as dores. Nós somos a maneira, nós somos a ferramenta. Tá? Mas a gente precisa ouvir o que a empresa, o que os colaboradores, o que os nossos colegas precisam. Excelente. Temos mais aqui, ó, o Vincenzo. Na construção de RPAs, vocês trabalham com Scrum, Kanban? Digo isso, pois se falando de gestão, faz sentido olhar ciclo de desenvolvimento para garantir entregas? Excelente pergunta de novo. Excelente, muito boa mesmo. Tá? Houve uma confusão, tá, no mercado. Eu vou ser muito sincero. Tá? As pessoas entenderam que eles conseguiam entrar no site, baixar uma ferramenta de RPA, fariam um RPA e esqueceriam tudo que eles aprenderam na faculdade ou tudo que eles faziam antigamente. Então, assim, jogaram o Kanban, o Scrum, o Agile, né? Eu gosto muito aqui de aplicar o Kanban junto com os post-its. Eu adoro post-it na parede, com as fases, com a identificação. Eu adoro, tá? E chegaram e falaram, não precisa, RPA é fácil. Acabei de baixar uma ferramenta da Microsoft aqui, ou uma ferramenta da Automation NR, que, olha, é jogar na mão do usuário e ele segue a vida. Não é isso. A gente não pode abrir mão dessa parte de gestão, até porque a hora que der problema, vão vir para a área de TI, vão vir para nós e vão perguntar. E vejam, a questão de tomar uma decisão. Nós temos ferramentas de automação semi-autônomas, tá? E temos ferramentas que elas são bastante codificadas. Então, por exemplo, existem algumas ferramentas que você aperta um botãozinho, emula o mouse executando a atividade e ele gerou para você o RPA. Tá? Joinha. O que eu faria? Eu faria, no primeiro momento de dor, dessa forma. E no segundo momento, eu iria para uma ferramenta de decodificação. Por quê? Porque eu preciso de código para poder fazer um debug, para entender qual foi o if que deu problema. O if deu problema na hora da quebra da captcha. Né? Essas ferramentas mais autônomas, quando dá algum problema, a maioria das indicações é joga fora e constrói de novo, que é mais rápido. Mas, numa empresa séria, numa empresa grande, numa empresa com SLA, numa empresa com chamado, né? numa empresa em que eu vou aplicar RPA e IA para missão crítica de negócios, eu preciso de código, eu preciso descobrir aonde que deu o problema para dar a solução mais rápida possível. Tá? Então, vocês precisam fazer essas análises. Então, assim, meu amigo Vincenzo, não abra mão de gestão. Aqui, tudo que a gente faz tem CMMI como documentação, tem processo, tem desenho. A gente não abre mão, porque a gente tem de cliente, e cliente não tem paciência. O cliente quer as coisas, rápidas. Tudo bem? Excelente. A pergunta, vamos para mais uma pergunta. Nós temos o prazo para uma pergunta só agora, gente. Tem mais perguntas aqui, mas eu mando depois para eles poderem responder, tá? O Lucas Baldez. Jarbas, bom dia. Você comentou sobre a quebra dos CAPTCHAs. Os CAPTCHAs foram criados exatamente para inibir a ação dos bolts e automações. Na sua opinião, quebrar um CAPTCHA justifica mesmo sendo contra as normas descritas no termo de uso? Como encontrar o limite dessas ações? Boa pergunta. Bom, vamos lá. No começo, quando nós começamos a mexer com a RPA, a parte dos CAPTCHAs foi uma das últimas que a gente fez. Tá? Por quê? Porque eu tinha muita preocupação se nós estaríamos fraudando ou fazendo alguma coisa nesse sentido. De repente, nós prestamos bastante serviço aqui para as Big Four e para grandes escritórios tributários. Nós percebemos que as grandes Big Four, todas elas já quebravam CAPTCHA, e elas tinham um entendimento de que elas não estavam fazendo absolutamente nada errado. E aí, em contato também com os escritórios, nós observamos que não existe, de acordo com eles, a gente segue todas essas normas. Tá? Não existe nada que nos impeça de usar um robô para quebrar um CAPTCHA. Tá? Bom, dito isso, entendendo isso como certo, eu costumo dizer também que a gente não consegue remar contra a maré. Todo mundo está fazendo isso. Né? E se isso estiver errado, muita gente grande estaria trabalhando de forma errada. Tá? O que acontece? A Receita Federal ela tomou providências. Por exemplo, o ano passado,
era muito comum a gente olhar na página da Receita Federal, em alguns subprodutos, que ela falava assim, utilizadores de robôs, favor só acessarem a partir das 18 horas. Por quê? Ela mapeava o seu IP e ela percebia que aquele IP estava fazendo 100 acessos por hora, 200 acessos por hora. E o que ela fazia? Ela congelava seu IP. Você perdia o acesso durante 12 horas, 9 horas, 10 horas, que seja. Então, as nossas ferramentas, os nossos tax boots, eles começaram a aprender e a gente começou a criar estatística e a controlar o tempo de acesso a determinados sites. Então, assim, acesso ao ECAC, a gente já sabe de quanto tempo a gente consegue fazer. Acesso a uma nota fiscal em XML para baixar. A gente aprendeu em quanto tempo a gente pode fazer sem prejudicar o certificado digital do nosso cliente. Então, assim, aquilo que aquilo que a gente começa fazendo, um robô, ele vai sofrendo evoluções e ele vai melhorando. Tá? Ainda sobre os CAPTCHAs. Tá? Hoje em dia, existe uma vasta biblioteca na internet sobre CAPTCHAs. Tá? A gente não desenvolve mais um robô para quebrar CAPTCHA, a gente compra. Porque custa 0,00001 centavo. Tá? Isso é um outro ponto importante também na hora que a gente tomar decisão. Tomem cuidado com o que vocês vão desenvolver ou o que vocês vão comprar. Por quê? De repente, vocês vão gastar 20 dias desenvolvendo algo que você compra por 0,0001 centavo. Tá? Então, tudo isso faz parte da orquestração, da arquitetura que vocês vão montar. Tudo bem? Ok. Maravilha, Jarbas. Tem mais uma pergunta aqui, vamos fazer ela aqui de uma vez, nós vamos atrasar um pouquinho atrasado no tempo, mas vamos lá, o Maurício Schwelm. Jarbas, bom dia. Considerando o rumo da tecnologia e das soluções, você teria alguma sugestão de como exercitar a criatividade para poder sugerir soluções? Claro que eu tenho. Bom, vamos lá. Qual é a minha sugestão? Tá? Bom, primeiro, o meu maior objetivo fazendo essa apresentação para vocês, tá, é inspirar. Eu gostaria que vocês pensassem como que vocês podem criar uma IA, nem que seja no Excel. Eu gostaria que vocês avaliassem como criar um RPA com um ensaio. Ferramenta, eu falei, um monte. Né? Por exemplo, o pessoal da Bootsit, que está aqui embaixo, que é um dos patrocinadores desse evento, né? Vamos falar nele, afinal ele é um dos participantes aqui. Eles possuem treinamentos, tá? Treinamentos gratuitos. Eu acredito que os outros também. Investiguem. Quem tem treinamento gratuito? Quem tem ferramenta gratuita? Tá? Para vocês criarem. E aí vocês vão aprendendo. Hoje, se vocês não quiserem olhar nenhuma das que estão aqui embaixo, escreverem, por exemplo, a palavra Python, a palavra Java, as duas já vêm com IAs. A gente acha IA. Microsoft tem IA gratuita. Então, assim, não existe um limite de ferramenta, mas vocês vão ter que determinar aquilo que faz mais sentido para vocês. Né? Por exemplo, o que hoje é conectado com PowerPoint, com Excel, com Microsoft, são ferramentas da Microsoft. Então, tem aí ferramentas da Microsoft. Por que vocês não começam o ensaio de vocês com ferramentas da Microsoft? Eu acho que esse não é o grande desafio. O desafio é o que é que eu posso trazer de relevante para a minha empresa. Então, por exemplo, acessar um site do Estado e trazer uma CND para saber se o cliente da nossa empresa ele está negativado ou não é relevante? Aí uma IA fácil, que você vai poder participar de uma reunião e falar, gente, eu queria isso. Faz sentido? Bacana. Pegar uma estrutura de dados, entrar no RP e digitar uma nota automaticamente é relevante? Simples. Outro exemplo, né? Um exemplo mais avançado. Posso entrar na Receita Federal, quebrar um CAPTCHA com certificado digital e baixar todas as notas emitidas contra a minha empresa? Né? Considerando, de novo, São Paulo, R$ 2.700 por nota não escriturada, 10 notinhas que eu consigo evitar esse problema, eu recuperei R$ 27.000. Imagina você chegando na festa de final de ano e falando assim, ó, eu fiz um sistema que, no mínimo, está recuperando X%. Né? Então, assim, definam uma estratégia vencedora para vocês. Definam aquilo que é relevante, né? Aquilo, tá, que pode trazer outros insights, porque isso vai ser, eu garanto para vocês, depois que vocês fizerem o primeiro, vocês vão ser bombardeados de ideias das outras áreas. Todo mundo vai ter ideias. Tá? E o que pode ter começado com um insight, com um ensaio pequeno, pode se virar um departamento lá na frente. Então, tomem cuidado. Pensem bem,
Definam bem a estratégia pessoal, corporativa e coloquem em prática. Tem muito, muito exemplo. Essa apresentação vai ficar, releiam ela. Tem vários exemplos aqui de oportunidades que vocês possam criar, ok? Maravilha, Jarbas. Chegamos ao final. Quero deixar aqui aberto para você fazer as considerações finais e despedir desse público maravilhoso dessa manhã. Wagner, primeiramente, queria agradecer o Eduardo, gostaria de agradecer todo o grupo, a Giselda. Tem sido muito gratificante essa jornada que a gente tem feito, essa jornada também junto com o grupo colaborativo, da jornada colaborativa. Tem sido muito legal ouvir das pessoas, um ano depois, 6 meses depois. Esse ano a gente completou um ciclo no Rio de Janeiro e várias pessoas chegando nos nossos instantes falando, pô, lembra que você falou para fazer isso? A gente fez, deu certo. Pô, é muito legal. É muito legal a gente poder estar passando um pouquinho da experiência, dos resultados, orientar e dividir e aprender também com todo esse grupo. Hoje, com certeza, quando a gente fala de transformação digital, o assunto é muito amplo, né? Tem muita oportunidade e se a gente puder ajudar do lado de cá, né, a ter esse papel de orientar principalmente os jovens a seguir um caminho, a ter uma oportunidade melhor no mercado de trabalho, aqueles que estão trabalhando, se fortificar suas raízes naquilo que está fazendo e a crescerem, é gratificante para todo mundo. A gente acredita muito que tem que jogar para cima, a gente tem que crescer junto, não individualmente. A empresa que eu trabalho acredita nisso. A gente cresce dessa forma no mercado. Eu acho importantíssimo o trabalho que vocês estão fazendo e eu sempre me coloco aqui à disposição de todo mundo que está assistindo. Entre em contato no LinkedIn, no Facebook, através da empresa. Falem com a gente. A gente tem prazer em ajudar e prazer em saber que estamos fazendo parte dessa transformação com esse viés de ajudar e de apoiar. A gente é feliz assim, tá bom? Muito obrigado novamente pela oportunidade, Wagner. Maravilha, Jarbas. Em nome da ABIN, fui do Instituto Information Management. Quero deixar aqui a nossa gratidão por você ter aceito estar com a gente aqui nessa edição e compartilhar um pouquinho desse conhecimento maravilhoso. E já te convido a manter nos bastidores para assistir nossa palestra de encerramento. Ficarei sim. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço, Jarbas.